estamos começando mais um programa Cá Entre Nós. E o nosso convidado de hoje é o Wallace Vieira. Ele é educador físico, professor de musculação na Academia Espaço Mais. Bom, o assunto de hoje vai ser obesidade, exercício, emagrecimento, mitos e fatos. O que realmente importa na hora da perda de peso para um emagrecimento eficaz? Como o exercício pode ser realizado de forma segura e saudável para um emagrecimento com qualidade? Será que só exercício não é suficiente nesse processo? E a genética, os remédios para emagrecimento? São esses assuntos que nós vamos estar discutindo, debatendo e passando informações e orientações para vocês. E como eu falei anteriormente, a pessoa que vai estar falando sobre isso é o Wallace Vieira, né, que já está aqui com a gente. Bom, Wallace, é uma satisfação enorme receber você aqui, para que a gente possa estar passando orientações e informações para as pessoas que estão em casa nos assistindo. O que vem a ser o conceito prática de obesidade, Wallace? Primeiramente, boa noite, né? Dizer que é um grande prazer estar poder participando de um programa que vem levar, né, a utilidade pública, que é o seu programa, D'Artagnan. Bem, eu sou, fala um pouquinho sobre mim, eu sou nascido em Nanuque mesmo, tá? Graduado, tenho 3 irmãos, sou graduado em Educação Física, licenciatura e bacharelado, pós-graduando em Fisiologia do Exercício e Precisão do Exercício, tá? Pela Universidade Gama Filho, sou formado aqui mesmo pela UNEC-FANAM. Bem, esse tema, obesidade, exercício e também o emagrecimento é um tema bastante discutido pela mídia. E hoje em dia, as redes sociais, até mesmo os profissionais, eles entram em confusão, em frustração nesse sentido. Primeiramente, falando sobre a obesidade, o que vem a ser a obesidade? A obesidade, ela nada mais é que um distúrbio metabólico, né? Ou seja, quando a pessoa ela tem uma energia armazenada e tem um gasto calórico, quando essa energia armazenada ela é maior, né? Ela ingere mais e gasta menos. Nada mais é do que um alimento de baixo custo. Ela vai poder ser de sobrepeso a obeso. Logicamente que a genética também vai influenciar bastante nessa área. Para a pessoa ser considerada obeso, a gente tem vários fatores. Primeiramente, a gente pode considerar o peso e estatura, que é o IMC, índice de massa corpórea. Uma pessoa com sobrepeso é geralmente de 24,9 a 30, ela é sobrepeso. E para estar saudável, 18,5 a 24,9. O que é isso? O que é o índice de massa corpórea? O índice de massa corpórea nada mais é do seu peso dividido pela sua estatura ao quadrado. É uma medida subjetiva, mas serve para diagnosticar esses obesos, tá? E o que é o mesmo obeso nível 1 e nível 2? O obeso é geralmente de 30 a 35, já é obeso, 35 a 40 já é obeso tipo 2 e acima disso aí já é aquela obesidade mais mórbida, tá? Quais são as causas dessa obesidade, que vem a ocasionar a obesidade? As causas principais, D'Artagnan, geralmente é a questão do alimento, né? Vem exógena, é o alimento. Lógico que tem fatores hormonais, mas a grande causa da obesidade, dessa pandemia, né? Dessa epidemia que está ocasionando aí, geralmente é o alimento em excesso. Quando esses alimentos à noite, sanduíche, tudo isso faz mal, né? Nem pensar, né? Esse fast food da noite aí, que a pessoa come vai dormir, vai num evento e antes de ir para casa, passa para comer um sanduíche. Isso prejudica? Com certeza. Quando você tem um gasto calórico equilibrado, é que você está com peso equilibrado. Mas quando você gasta menos do que consome, ou ao contrário, né? Você vai ter um balanço calórico positivo, ou seja, ganho de peso. O ideal é ter um balanço calórico negativo, que vão falar mais em frente aí, tá? Okay. Só falando aí, a obesidade, ela, como eu falei, é uma doença, né, que hoje em dia está muito séria. Nos Estados Unidos, por exemplo, 1/3 da população já é obesa. No Brasil, já está trazendo para o Brasil, já é um dos países com mais obesos do mundo, tá? No mundo é 1 bilhão de pessoas, então não é nada simples assim. É um problema bastante sério. Como eu disse, no Brasil, 40% dessa população é sobrepeso, então é necessário fazer alguma coisa. A política pública aí já vem fazendo algumas coisas, mas às vezes não é suficiente. Tá? Como eu disse, a obesidade... É mais de educação alimentar. Uma educação alimentar e o exercício, como vamos falar também logo após. Que doenças podem surgir em decorrência da obesidade? Pois a obesidade já é uma doença, né? Mas tem outras doenças que tornam a obesidade
uma doença muito séria. Primeiramente, uma doença que todos conhecem aí, e o pessoal distingue, é a diabetes. Né? Diabetes tipo 2. A tipo 1 já é uma diabetes já jovem, já nasce com esse distúrbio, no caso. Então, uma doença que pode ocasionar com a obesidade é a diabetes tipo 2, tá? Que a insulina não consegue colocar a glicose no lugar certo e a pessoa fica com distúrbio. Muita glicose no sangue, não tem como normalizar e a pessoa entra em diabetes tipo 2. O que a diabetes pode ocasionar? Pode ocasionar também outras doenças, como doenças cardiovasculares, dislipidemias, enfim. Hipertensão. Então a obesidade, ela distingue essas doenças, entre todas as doenças. Coração também, né? O coração, né? O entupimento de veias. É isso aí. Na realidade, uma coisa puxa a outra, né, Wallace? Puxa a outra, com certeza. Na realidade, a pessoa tem que ter uma educação alimentar também para que não se tenha um sobrepeso, né? Com certeza. E o fator genético é determinado no processo de obesidade? Bem, o tema do nosso programa seria o mito de fatos por trás de obesidade, prescrição e emagrecimento. Muitas pessoas dizem que o fator genético é o principal. E não tem jeito, a pessoa tem um pai, uma mãe obesa, vai morrer obeso. Não é bem assim, não. O fator genético é importante? Com certeza, mas não é determinante. Então, geralmente, esse fator de predisposição hereditária é mais ou menos até a adolescência. Depois daí, não, segue. Esse paciente, esse indivíduo, ele vai fazer uma dieta, né? Claro. Educação alimentar, e mais severa do que as outras pessoas, por quê? Por causa dessa predisposição hereditária e também os exercícios, que é muito importante. Tem um exemplo desse na televisão essa semana de um rapaz que estava obeso, né? Ou seja, aquela obesidade quase mórbida já. Mórbida. E ele conseguiu com alimentação e com exercício redução do peso dele. É um bom exemplo. Hoje em dia o pessoal, o brasileiro, né, acomodado. Apesar de ter feito errado sem um acompanhamento médico, mas ele fez, né? É um exemplo, né? E não é fácil não, viu, D'Artagnan? Eu sei. Porque o obeso, a tendência dele já é ser preguiçoso, já não querer fazer nada. E claramente isso aí é as pessoas hoje em dia procurando SUS para fazer aquela cirurgia bariátrica, se não me engano. De redução do estômago. Mas para fazer essa cirurgia tem requisitos. Qual é o requisito? Obesidade, nível mórbido, né, acima de 40 IMC, e passar por todos esses processos de dieta, exercício. Se não deu certo, é o último caso. Mas tem pessoas que não, já procura essa cirurgia. Bom, Wallace, o que é balanço calórico e qual relação tem com a obesidade e emagrecimento? Bem, esse balanço calórico está intimamente ligado à obesidade, tá? Antes de falar de balanço calórico, a gente vai falar sobre gasto energético. Um gasto energético, o que é o gasto energético seu? A energia consumida pelos alimentos, né? Tem uma taxa para você promover ela. O que mais? O exercício físico, atividades diárias, a sua taxa metabólica de repouso. Isso tudo é o seu gasto energético, que você gera para estar em pé, para estar vivo. Fora o exercício, enfim, isso é o gasto energético. Tá? O balanço calórico, ele tem duas partes, é o negativo e o positivo. Para você emagrecer, o balanço calórico precisa ser negativo. O que é o balanço calórico negativo? A energia consumida, né, alimentos, precisa ser menor do que o seu dispêndio calórico, ou seja, do seu consumo, da sua produção de energia, ou seja, da atividade física. Então você deve ingerir menos e gastar mais energia. Aí sim, você vai entrar no processo de emagrecimento saudável, tá? Combinar o exercício, né, que é esse gasto calórico, e menor ingestão calórica, que provinda do alimento. E geralmente, é isso que é a questão do balanço calórico. E o positivo é o contrário. Às vezes a pessoa, também já é outra parte, né, pode querer ganhar peso, é o contrário. Ele tem que ingerir mais, um exemplo, né, aumentar a sua ingestão calórica e diminuir menos. Ok. Entendeu? Vamos dar uma pequena parada para o intervalo, me aguarde, não saia daí, que nós voltamos já já.
Marcos, eu tenho aqui já uma pergunta para você, que também é de Wallace, né? Eu tenho uma pergunta para você, que é do Marcos. Marcos Pereira, morador da Vila Nova. Marcos, muito obrigado pela sua audiência, também pela sua participação. Bom, Wallace, ele pergunta assim, uma coisa que você já até respondeu, mas eu gostaria que você falasse de novo, como definir a obesidade? Ela pode ser considerada uma doença? Bem, obrigado, Marcos, pela pergunta. Bem, como a gente já disse anteriormente, a obesidade nada mais é de uma doença mesmo, tá? Que pode ocasionar outras, e mais sérias. Isso aí. Qual a importância do sono no emagrecimento, Wallace? Bem, o sono, ele não tem uma importância muito grande não. Mas se você não tiver um bom sono, porque tem pessoas que precisam dormir mais, depende do metabolismo dessa pessoa. Se você não tiver um bom sono, você vai ocasionar questão do cortisol. Você vai produzir mais cortisol. E o cortisol nada mais é do que um hormônio catabólico, ou seja, o que é catabólico? É um hormônio que quebra, é um hormônio que atrapalha o seu rendimento na academia, durante o dia, enfim. Então, num grande processo, vem atrapalhar. Não é o mais importante, mas tem grande relevância. Então, por isso que as pessoas falam assim, vai dormir que o sono sustenta, né? Quando você está com muita fome, vai dormir que o sono sustenta, né? Mas, na realidade, o período que você está dormindo mesmo, você não está ingerindo nada, não está comendo nada, né? Sim, a questão do sono aí, como eu falei, tem importância. E o que você come à noite também tem importância. Os carboidratos devem ser evitados à noite, tá? E de manhã, depende da sua atividade diária, a ingestão de carboidrato ou não, de manhã é interessante também. Eu me lembro que eu li uma reportagem no G1 de uma senhora chinesa que ela tinha 110 anos e perguntaram qual o segredo. Ela falou, dormir bastante. E quando eu estou dormindo, no qual não como nada. Então ela dormia bastante. Interessante, né? Porque só exercício não é suficiente para o emagrecimento? Bem, chegamos num ponto muito importante. Tá? Por que só o exercício não é importante? Como personal trainer, no meu trabalho, a gente sempre vê os alunos, né, vem procurar a gente, 90% objetivos estéticos. Eu quero emagrecer e o exercício tem que resolver. É isso que acontece. Mas não é bem assim, não. O exercício não tem tanta relevância, não. Se for colocar em números, que não é nem legal, mas se for colocar em números mesmo, 70% vem da alimentação, da ingesta calórica. E 30% do exercício. Ainda tem 10% da questão térmica do alimento, que é importante também. Mas presta atenção, 70%, a maioria, 60% a 70% desse emagrecimento, ele vem da ingestão calórica. Então o que acontece? Às vezes a pessoa pode começar a fazer exercício e ela pode até aumentar o peso. E aí, o que aconteceu? Quando ela começa a aumentar o gasto calórico, ela precisa de mais energia. O que o corpo faz? O que ele pensa? Estou liberando energia, então eu tenho que ter mais energia. Vou fazer esse indivíduo ter mais fome, para mim gerar mais energia. Então o seu peso aumenta. Mas o exercício é importante? Com certeza. Um exercício aliado à dieta. Então os artigos, as pesquisas, são todas enfáticas. O exercício sem a dieta vai ocasionar um emagrecimento saudável. E ao contrário. E a dieta sozinha, sem exercício? Sim, você vai emagrecer. Só que você vai emagrecer sem qualidade. Por quê? Porque quando você emagrece, quando você perde peso, a sua taxa metabólica de repouso, ela fica menor. Então você vai ficar magro, mas depois vai voltar. Por isso que as dietas, elas no começo têm muito boas e depois elas vão diminuindo. Então o exercício vem aí para unir as duas coisas. Então é muito importante essa combinação, né, gasto calórico do exercício, tá, com a ingestão calórica. Se eu falo em ingestão calórica, o que é ingestão calórica? É os alimentos, né? E o que a gente deve comer por dia? Se for falar em calorias. Se for falar em calorias, é geralmente 500 a 1000 calorias, tirar no caso, tá? E o exercício de 150 minutos por semana, que vai dar 30 minutos, é o mínimo, e até chegar a 300 minutos por semana, que vai dar 1 hora. Então o ideal seria isso aí. Wallace, eu tenho mais uma pergunta aqui, que eu vou ler para você. Tem a questão do metabolismo, né? Sendo que o metabolismo de cada um é diferente, onde ele reage ao exercício de maneiras diversas, né? Você pode prescrever um exercício X para um e esse mesmo exercício X para outro e ter resultados diferentes. Como é que a gente faz?
Bem, a questão do metabolismo é muito importante. E vou dizer também que a avaliação física, né, quando você pega um aluno obeso ou sobrepeso, é muito importante também. Porque ele vai conversar com esse aluno. Às vezes esse aluno tem um problema hormonal, tireoide, enfim, vários outros problemas que você não sabia. Então, o importante, às vezes o metabolismo dele é lento, de um é mais lento e o outro é mais rápido. Esse que é mais rápido tem facilidade em perder peso. Já o mais lento tem bastante dificuldade. Então, nesse momento aí, por isso que é importante, né, você, quando você está prescrevendo exercício para obesos, enfim, para outras pessoas, ser acompanhado pelo profissional da área. Tanto da área de atividade física, que é o educador físico, quanto da área também de nutrição. Então, o metabolismo aí, às vezes você prescreve um exercício para um aluno e ele não responde da maneira que você deseja. Então, ou deve trocar o exercício e ver o que está acontecendo. Problemas hormonais, sono também, como a gente disse, enfim. Tem mais uma pergunta aqui. De acordo com o conceito de dieta e combinação com exercício, quais seriam as recomendações de ingestão e gasto calórico diário? Mas não me responde agora não, no próximo bloco, tá bom? Vamos dar mais uma pequena parada para o intervalo, me aguarde, não saia daí que nós voltamos já já. Bom, estamos de volta com o terceiro e último bloco do nosso programa Cá Entre Nós. Se você ainda quiser participar do nosso programa, 0 Operadora 33 3621 1263, que dá tempo de você fazer a sua pergunta para o nosso convidado de hoje. Bom, no bloco anterior eu te perguntei, Wallace, que de acordo com o conceito de dieta e combinação com exercício, quais seriam as recomendações de ingestão e gasto calórico diário? Bem, de acordo com o Colégio Americano, né, que é a maior referência relacionada à atividade física e também nutrição, um indivíduo ele deve consumir 500 a 1.000 calorias para emagrecer, né? Deixar bem claro isso. E praticar uma atividade física de 150, como eu já disse anteriormente, minutos por semana, até que vai dar 30 minutos diários. Que atividade física? Vamos falar daqui a pouco. Aeróbico ou de força. E o objetivo é até chegar até 300 minutos por semana. O que é 300 minutos? Vai dar 1 hora por dia, por sessão de treino, por dia. Tá? Então esse é o objetivo, em 5 dias na semana. Ok. Quais tipos de exercícios são indicados para um emagrecimento com qualidade? Bem, primeiramente, como eu disse, a dieta é o mais importante, 70%, né, aproximadamente. Quais exercícios são mais importantes? Primeiro, o exercício aeróbico, né, que é esteira, bicicleta, natação, esses são os exercícios aeróbicos, em que você utiliza o oxigênio como fonte de energia. E o treinamento de força, que é muito importante, agregado a esse treinamento aeróbico. Então, essa junção dos dois, o treinamento aeróbio e o treinamento de força. O treinamento de força vai atuar aí de forma muito enfática, muito importante, que é a questão ganho de músculo. Quando você ganha músculo, a sua taxa metabólica aumenta. Então, até depois, né, vamos colocar entre aspas aí, parado, você vai estar gastando caloria, gastando energia. Então é importante da musculação. E também tornar músculos mais resistentes, potentes e saudáveis. Eu tenho 3 participações aqui. A primeira de Vera Lúcia, moradora aqui de Nanuque, moradora da Rua Lagoa Santa. Vera Lúcia, muito obrigado pela sua participação e também pela sua audiência, né? Ela quer saber se a origem é genética, hormonal ou por excesso. Como saber se a origem é genética, hormonal ou por excesso de ingestão de alimentos? Bem, uma boa pergunta, né? Para saber se essa obesidade vem desses 3 fatores aí, é muito fácil. Para saber se é hormonal, teria que ser feita uma consulta prévia, né, com endócrino, para saber se tem algum problema, disfunção, pode ser na tireoide, enfim. Para ingestão calórica, você deve ter, né, como eu disse anteriormente, 500 a 1.000 calorias. Tá? A outra questão foi o quê? A outra questão, se por excesso de ingestão de alimentos. A outra? Agora a próxima pergunta, de Marlene Santos, da Rua Campanário. Marlene, muito obrigado pela sua audiência, também pela sua participação. Ela fala, como identificar quando a obesidade é causada por distúrbios psicológicos? Bem, geralmente a obesidade ela pode também, né, estresse. Para saber se é distúrbio psicológico,
a consulta com o psiquiatra. A pessoa come compulsivamente, né? Porque está nervosa, né? Tem gente que fica nervoso, começa a comer, né? É complicado, né? A outra aqui é de Zenilda Pereira, do bairro Romeu da Ruas. Podemos dizer que existe um melhor tratamento de obesidade? Bem, o melhor tratamento de obesidade existe sim, que é a questão do exercício físico, né? Como eu disse anteriormente, principalmente essa dieta, a ingesta calórica, ou seja, essa diminuição da ingestão calórica, é o principal fator, aliado com o exercício físico. Esse é o melhor e principal tratamento, tá? Ok. Fale a respeito do uso de termo genético e sua verdadeira eficácia no emagrecimento. Bem, hoje em dia as pessoas procuram muita facilidade, né? Para querer emagrecer. Procura várias dietas aí na mídia, enfim, a mídia propicia muito isso para as pessoas, muito mesmo. Remédios, os termogênicos. Os termogênicos funcionam? Funcionam, mas só até o seu uso, tá? Os termogênicos geralmente são a base da cafeína, guaranina, taurina, são estimulantes, fat burner, ou seja, queimadores. Mas só um certo tempo ele pode ocasionar o que com você? Pessoas têm taquicardia, irritabilidade, pessoas, por exemplo, que têm pressão alta, nem pensar de tomar. Enfim, os termogênicos funcionam? Às vezes funcionam, mas dependendo do estado do seu aluno ali. Então, o indicado é procurar sempre um nutricionista, um endócrino na área para saber se pode ou não tomar. Bom, conversamos sobre vários assuntos. Ficou alguma coisa importante que eu não perguntei que você gostaria de estar acrescentando? Então tá certo. De qualquer forma, muito obrigado pela sua participação, né? E até uma outra oportunidade aí. Tá bem? Muito obrigado. Bom, para você que está em casa me assistindo, muito obrigado pela sua audiência. E até a próxima semana com mais um convidado especial e com mais um programa Cá Entre Nós.